Bem, nós vamos falar hoje sobre algumas alterações de conduta alimentar que são passíveis de serem encontradas na infância e na adolescência e que não chamam muito atenção porque nós acabamos focando, principalmente em função do aparato midiático, em cima de um quadro específico. Se nós fôssemos pensar conduta alimentar na criança, nós teríamos que pensá-la, pelo menos de uma maneira lógica, em termos de ingestão excessiva ou de ingestão deficitária. As ingestões deficitárias, como todos sabem, são as anorexias. E as anorexias, elas não são quadros que são encontrados somente na adolescência, não. Se nós formos nos ater à psicopatologia clássica infantil, nós temos três focos importantes de alterações alimentares. Nós temos um foco na primeira infância, ao redor dos 8 meses de idade, aonde a criança começa a recusar a alimentação, prostrar-se cada vez mais e muitas vezes chegando a um desinteresse total pelo ambiente. Essa anorexia da primeira infância é concomitante, como os senhores podem lembrar das nossas conversas sobre desenvolvimento. Ela é concomitante àquele período de 8 meses, ao redor de 8 meses, no qual a criança faz a separação com o outro, pensando piagetianamente, ela desenvolve esquemas de causalidade, de persistência de objeto, percebe quem é ela mesma, quem não é ela, e com isso ela reage ao ambiente. E essa reação ao ambiente, na verdade, é uma reação ao cuidador. E aí os senhores vão raciocinar de uma maneira ruim, que é que somente crianças sem mãe ou sem cuidadores vão apresentar esses quadros. Não. O velho Júlio Guerra descrevia algo muito interessante que ele chamava de hospitalismo intrafamiliar. Se os senhores se lembrarem dos velhos pediatras que falavam em hospitalismo, se colocava a criança internada numa enfermaria e ela começava exatamente a apresentar esses sintomas. Uma retração gradual com negação em se alimentar. Só que ele falava que esses quadros podem acontecer dentro das próprias casas, uma vez que nós podemos ter cuidadores que não estabelecem vínculos afetivos satisfatórios e razoáveis, permitindo o apego a essas crianças. E aí os senhores vão falar, tá bem, e nós fazemos o quê? Sim, o trabalho com essas crianças, que é muito pouco feito em nosso meio, é um trabalho relativo ao vínculo, ao se trabalhar a relação dessa mãe com essa criança. Só. Muito pouco se faz a esse respeito no nosso país. Um outro pico interessante é ao redor dos 2 anos e meio, 3 anos, quando a criança, pelo seu próprio desenvolvimento, ela inicia a fazer movimentos de oposição, inclusive porque ela começa, para a manifestação de si mesma, manifestar desejos, vontades e tentar impô-los à sua família, que, enquanto fator de socialização e enquanto fator civilizatório, tem como finalidade o trabalho de limites, de possibilidades e de início de imposição de regras para que esse indivíduo possa viver em sociedade e em grupo. Mais uma vez, os senhores estão vendo que a abordagem não é psicofarmacoterápica, e as abordagens psicoterápicas, mesmo que nós trabalhemos em cima de modelos cognitivo-comportamentais, obrigatoriamente abrangerão a relação desses familiares com essa criança. Por quê? Porque, conforme nós já falamos, a grande questão
os grandes ambientes que envolvem a criança, apesar de todas as mudanças da modernidade, são a cuidadora, que na nossa espécie, habitualmente, pelo menos há alguns milhares de anos, é a mãe, a escola e a comunidade como um todo, muito mais tarde. E por fim, o terceiro pico é aquilo que a Simone de Beauvoir chama de anorexia de la jeune fille. Anorexia da mocinha, da adolescente, e que os senhores conhecem mais vulgarmente com o nome de anorexia nervosa, que é a recusa alimentar com alterações de imagem corporal. Ela não come porque se acha gorda, aumentando muitas vezes a frequência de exercícios físicos para emagrecimento, algumas vezes com episódios de vômito para eliminação da alimentação ingerida, e que ocasiona ocasiona sintomatologia física presente, com infantilização de corpo, alteração das formas corporais, que deixam de ter as formas femininas habituais, que também, apesar da pós-modernidade, são biológicas, com aumento de seios, aumento de quadris, início da menstruação, isso se altera. Alterações de pele, ficando aquela pele mais emaciada, mais seca. Alteração de pelos, cabelos secos, quebradiços, feios. E algumas vezes alterações dentárias, porque os vômitos fazem alteração no esmalte dentário. Nós vamos voltar a esse quadro mais para frente, por isso não vou me detalhar muito dele. Só cabe lembrar que esses quadros têm algumas alterações psicológicas subjacentes importantes, alterações familiares frequentes, e que a sua abordagem é bastante complexa e multidisciplinar. Nós vamos voltar com as alterações alimentares numa próxima vez. Um bom dia.